Rashtar. Olá pessoal, meu nome é César, eu sou professor de História. Estamos aqui no canal Direto aos Fatos. O tema de hoje é pré-história. A pré-história é dividida em três partes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nós vamos estudar esses três períodos e cada um os seus fatos mais importantes e mais relevantes. Então, fique comigo, deixe seu like e bora lá pro vídeo. Paleolítico ou Idade das Pedras. Nesse período, nós temos que destacar alguns fatos importantes. O primeiro deles é a manipulação da natureza pelo homem, ou seja, o homem usando a natureza ao seu favor. Em segundo, a gente andávamos em bando, trabalhávamos em conjunto. Já em terceiro tópico, nós habitávamos em cavernas para nos proteger do frio e dos animais ferozes. Em quarto lugar, nós éramos caçadores. A gente caçava para nos alimentar. Já em quinto, nós éramos também coletores. A gente coletava direto do pé, dos frutos que caíam no chão. E em quinto lugar, a gente era nômades, ou seja, em um momento a gente estava num lugar, no outro momento a gente já estávamos em outro lugar. Em sexto, não mais importante, mas bem relevante para essa época, era que nós temos agora o domínio do fogo. Ou seja, a gente vamos começar a utilizar o fogo para nos esquentar, para cozir nossos alimentos e para melhorar a nossa sobrevivência humana. Neolítico. Nesse período, eu trago para vocês em destaque 4 tópicos importantes. O primeiro é a agricultura. Ou seja, o ser humano ele deixa um pouco de ser coletor para ser agricultor. Que seria? No caso, ele começa a fazer a sua própria plantação, né? Ele começa a plantar os seus frutos para eles se alimentarem. E em segundo, a gente traz a domesticação dos animais. Ou seja, ele era caçador, né? Caçava os animais na floresta. Agora ele vai começar a criar esses animais no próprio local onde ele vive. E já em terceiro, eu trago para vocês o sedentarismo humano, né? É óbvio, se ele vai começar a trabalhar com a agricultura e com a domesticação desses animais, ele vai ficar no próprio local ali para cuidar mesmo de tudo isso, né? E com isso ele passa a ser sedentário, né? Ele passa a ficar num lugar só. E em quarto e último lugar, trago para vocês o início da organização social. O que seria? Ele começa a se organizar socialmente com essa nova forma de vivência dele. Com tudo isso, ele começa a se organizar socialmente. Idade dos metais. Nesse período, eu trago para vocês 5 características mais importantes e relevantes para esse período. O primeiro é a fundição dos metais, ou seja, o ser humano passa a fundir os metais para seu uso. Um exemplo, ele fazia espada de madeira, agora ele está fazendo espada de ferro com a fundição. Tá? O segundo seria as armas. Com isso,
eles vão usar essa fundição para fazer arma e dominar o outro clã. Quem domina a fundição tinha mais força nessa época, tá? E em terceiro, com isso chega as classes sociais, a divisão de grupos, inclusive aqueles que dominam essa fundição. E já em quinto, finalizando, a gente temos o domínio da escrita, por volta de 3300 a.C., né? Isso daí vai trazer o que? A dominação da escrita, e com isso é a divisão que temos, né, mais relevante nesse período, né, que com a chegada da escrita acaba, segundo os outros historiadores, a pré-história para chegar na história. É a divisão que os estudiosos fizeram.